Agora, Bruninho, a gente fala desse Palmeiras, né? E é um Palmeiras, eu tava até vendo trechos dessa live de ontem lá, que estavam filmando a torcida organizada, o presidente da torcida organizada falando. Aí o que ele reclama? Que ela prometeu diminuir preço de ingresso e não diminuiu. Isso tá no mundo? Que ela prometeu também ter mais relacionamento com a torcida e rompeu o relacionamento com a torcida. Que teve também uma situação aí de reforços, que ela prometeu reforços de peso, não trouxe reforço de peso. Mas vamos deixar claro que o Arthur era reforço de peso. Sim. O Arthur foi um cara desejado por muitos clubes ali e o Palmeiras levou. O Palmeiras gastou mais de 100 milhões em reforço. Sim. Mas aí também pode ter Mais de contratado 100. mal. Tudo bem, contratado mal, mas Flaco Lopes ela não só paga. entendeu Ela paga. Tem que botar na conta de comissão técnica também, né? E do diretor de futebol, que é o Anderson Lógico. Barros, né? Faz o cálculo aí, que você não dá mais de 100 milhões, 120 milhões. Agora, é uma guerra declarada nesse Palmeiras. Até que ponto é uma guerra Leila e organizada ou Leila e torcida no geral? Esse que é o negócio, porque eu já começo a ver também nas redes sociais, páginas de Palmeiras, criticando muito a Leila. Sim. É Leila contra organizada e a torcida do Palmeiras sabe da importância da Leila e apoia a Leila, ou é Leila contra grande parte da torcida do Palmeiras? A briga de verdade é a Leila contra a organizada. O resto, se a bola entrar, fica a favor da Leila. Se a bola não entrar, fica a favor da organizada. É basicamente isso. Como nos últimos jogos o Palmeiras andou mal, foi eliminado da Libertadores, vinha de 4 derrotas, agora ganhou do Coritiba, mas vinha de 4 derrotas. E aí, quando a bola não entra, você perde, a massa vai contra a diretoria, muitas vezes do treinador, de alguns jogadores. Mas se a bola entra, se ganha, se está na final da Libertadores, se está brigando pelo título brasileiro, só seria organizada contra a presidente. A maioria vai no embalo de acordo com o resultado. Tem um conflito ali entre a torcida organizada e ela, que não tem nada a ver com o resultado do time de campo. E aí, se o time ganhar, vão a favor dela, se perder, vão contra ela. É basicamente isso. E nesse momento, como o time está mal, a maioria está contra ela. Mas acho que se pegar uma sequência de vitórias, já muita gente muda de opinião. E sobre o jogo, acho que o Palmeiras ele tem um favoritismo por jogar em casa. O São Paulo não venceu fora de casa no Brasileiro. O Clássico, ele iguala um pouco as coisas e o São Paulo, ele dá trabalho ao Palmeiras. O São Paulo é o time que disparado foi o time que mais venceu o Palmeiras do Abel Ferreira. O São Paulo já venceu 7 vezes o Palmeiras do Abel. Acho que o segundo que mais venceu foi o Flamengo com 3, assim. Então, é um time que perde pouco, apesar desse momento ruim agora. Mas o São Paulo sempre, até nos bons momentos do Palmeiras, o São Paulo dá trabalho. Então, é um jogo duro para o Palmeiras, mas em casa acho que o Palmeiras é favorito. Palmeiras que precisa garantir ficar entre os 4. Está claro agora na tabela, mesmo que o Fortaleza ganhe a Sul-Americana, o Fluminense ganhe a Libertadores, as vagas diretas para a fase de grupos via brasileiro serão para os 4 primeiros. Se você não ficar entre os 4 primeiros, você não vai direto para a Libertadores, né? Então, Palmeiras hoje é o 4º, ele está ali no limite, ele precisa ficar entre os 4. Agora, tem que falar também que essa situação deixa o Abel Ferreira desconfortável. O Abel Ferreira ainda não afirmou que vai renovar com o Palmeiras. O contrato dele acaba quando, Bruno? Fim de 2024? Sim. Fim do ano que vem. Acaba o contrato do Abel Ferreira com o Palmeiras. O Abel Ferreira já tem sondagens aí. Eu mesmo estou recebendo umas informações aí do mundo árabe que eu quero confirmar para saber, mas eu recebi informações de amigos do mundo árabe que o negócio é forte para levar o Abel Ferreira e ele estaria meio descontente. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, segundo reportagem, inclusive, da ESPN, Bruno, o próprio Abel Ferreira vive esse momento de incerteza, se vai ou não renovar. No momento, não tem conversa para negociação. E os maus resultados em campo nesse segundo semestre e alguns problemas com a direção do Palmeiras contribuem para deixar esse cenário ainda mais em aberto. A falta de reforços pedidos por ele, principalmente de um volante, camisa 5, é um dos fatores que incomodaram o Abel Ferreira em 2023. Agora, será? Porque o Abel é assim, ele é meio pitbull, ele é meio marrento. Será que tem chance até do Abel ficar puto? Pô, crise, a gente vem ganhando tudo.
tá vivendo uma situação como essa agora, aí as pessoas ficam enchendo o saco, eu vou embora então e que se dane, porque dinheiro já não é problema pra ele. Aí é uma decisão pessoal dele. Já falei que se fosse eu ia, com certeza. Pro mundo árabe. Você não tem o direito de ter um ano abaixo. E as críticas estão mais em cima da presidente, não do técnico, mas ele também tem sido questionado, não que ele não possa ser. Mas é assim, realmente não existe crédito algum, né? Você ganha tudo. E aí, num ano que você está abaixo, já começa um monte de cornetagem, um monte de bagunça, um monte de confusão. É um ano para o Palmeiras ficar tranquilo, mesmo se não tiver grandes resultados. Né? O Palmeiras tem esse crédito. Tá bom, esse ano as coisas não andaram tão bem. Ok, acontece, vamos trabalhar para o próximo ano, tranquilo. Mas não funciona aqui, não só no Palmeiras, mas em todos os clubes aqui, todos os clubes. O Tite mesmo no Corinthians, um ano depois de ter sido campeão do mundo, o Corinthians optou por não renovar o contrato dele. Né? Aí depois vieram falar de ingratidão porque ele foi pro Flamengo. Né? Ele, um ano depois de ter sido campeão do mundo, num ano que não foi bom em 2013, optar, Tite, não vamos renovar com você. Então, não tem esse negócio de crédito, de gratidão, só tem gratidão depois que o cara para. Ou depois que um ex-jogador, um ex-treinador morre, aí tem gratidão. Aí, nossa, esse cara era maravilhoso, né? Quando o cara tá ali trabalhando ainda, se você perde 2 jogos, já começa uma cornetagem imensa. Então, isso não é Palmeiras, é futebol brasileiro, não tem o mínimo de crédito, né? Então, esse ano era para o Palmeiras ficar muito tranquilo. É normal que aconteça um ano que as coisas não andem tão bem, você perde jogador por lesão, por negociação, aí você faz contratações e pode não dar certo. Também acho que essas contratações, como o Vampeta falou, não são da presidente. A comissão técnica, com certeza, ela quis, aprovou esses nomes. Ela aprova porque a comissão técnica, os análises de desempenho, leva para ela. Então vamos botar aí. O Flaco Lopes, professor, quase 10 milhões de dólares, dá o quê? 50 milhões de reais, mais ou menos, né? Se botar 5, o câmbio é 5. Sim. É isso. Aí você tem o Arthur, que não foi barato, foi quanto? Não, foi 8, 9 milhões de euros. Deixa eu te interromper rapidinho, que a gente vai voltar lá pra Rádio Jovem Pan. E você gosta de falar pra rádio, pra tua galera do Uber, do táxi. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vamp, você estava complementando aí o que então, é porque assim, a presidenta, ela assina, ela confia muito na comissão técnica dela, e de fato tem que confiar mesmo, porque é um trabalho que vem ganhando títulos, apesar da temporada só conquistou o Campeonato Paulista e a Supercopa do Brasil. Mas você pega ali, professor, vamos lá. Flaco Lopes, 10 milhões de dólares, vou botar o câmbio a 5. Dinheirão. 50 milhões de reais. Arthur, 8 milhões de euros, Bruno? É por aí. 8 milhões de euros. 40. Já dá 90 milhões. Aí tem o Tabata, né? Tabata, Merentiel. Quem mais ali? O Richard Rios. Richard Rios. Fora isso, renovação de contrato dos atletas. Sim. E você tem que contar também, professor. Você fala isso. Renovação de não deixar o Gustavo Gomes sair. Rafael Veiga sair. Rony sair. Esses caras, quando chegaram no Palmeiras, eles valiam, assim, muito menos do que valem hoje. O caso do Dudu não pode ser desconsiderado. Você tem que entender. É o maior salário do Palmeiras. Teve a infelicidade de sofrer uma contusão, mas está lá, na despesas e receitas. Teve uma renovação recente com aumento salarial. Exato. Então, quer dizer assim, a gente sabe que é uma briga muito pessoal da organizada. Claro, é rota de colisão. E aí, aquilo que o Bruno falou, se tiver resultados positivos, os torcedores que não são organizados não embarcam na onda. Se não tiver, vai embarcar na onda. Mas agora a torcida do Palmeiras já está embarcando um pouco na onda. Por causa do time, né? Porque tá perdendo. Aqui, essa briga é antiga, não é de agora, né? E agora tá tendo mais gente contra porque o time tá perdendo. E tem um negócio lá dentro que o Abel e a Leila não podem brigar entre eles. Porque se ela fala assim, ela vem a público e fala aqui, ó, quanto eu gastei, ó. Pedido para contratar isso tudo aqui. Vai botar na conta do Abel que não deu certo. Mas ela disse, a torcida quer a cabeça do Anderson Barros. Ela disse várias vezes que ele vai prosseguir com ela até o último dia da vida dela dentro... Quem manda o Barros? O que esse cara faz? Pronto, então ela já respondeu. Quem quiser ouvir, se ela vai segurar o Anderson até o final, é uma outra conversa. A gente sabe que as coisas mudam rapidamente, mas pelo que ela diz, ela está satisfeita. O Palmeiras, em nome dela, está satisfeita com o trabalho do Anderson Barros. Aparentemente, a relação do Abel com o Anderson é muito boa. Ele sempre valoriza o trabalho do Anderson.
Ele está lá perto, está no gabinete do Anderson, eles conversam. Eu acho que não é, digamos assim, teatro. Eu acho que ele acredita no trabalho do Anderson Barros. Mesmo porque, segundo os presidentes Gagliotti e outras informações que chegaram, quem descobriu o Abel Ferreira no fascinante mundo grego foi o Abel Ferreira. Não, o Anderson Barros. Foi o Anderson Barros. Tá certo? Quer dizer, você acha que isso tem algum peso, alguma coisa importante na relação? Pô, o cara descobriu você, resolveu a tua vida financeira, que nunca ganhou tanto dinheiro, graças à competência dele, como nesse momento que ele está vivendo no Palmeiras. Com relação à renovação contratual, é uma eternidade até o final de 2024. Eu acho até estranho esse tipo de papo. Nós não terminamos 2023 e já se coloca em dúvida a permanência ou não dele. Não se sabe se ele vai querer ficar, é verdade, e também não se sabe se vai surgir alguma situação que ele não tem mais condições de prosseguir. E pode surgir essa oferta milionária do mundo árabe, e ele pode querer sair no final de 2023 agora. Pode. Pode, não pode? Então, sabe, é uma coisa complicada. E ele nunca recebeu a carga de críticas que vem recebendo de 2 meses para cá. Ele nunca enfrentou esse tipo de turbulência. Ele só enfrentou altar, carregado nos ombros, pela torcida, pela diretoria, pelos jogadores, só elogios. Até o nome citado para dirigir a seleção brasileira. Abel Ferreira e não tem outro. Teve momento assim. Ou não? Sim. Ele nunca enfrentou a trombada nessa sua caminhada. Agora está enfrentando, porque o time não está prosperando em campo. Eu não acho que ele tem que ter esse mimimi descontente. Ou está ou não está. É isso. E acho que o Palmeiras tem o direito de ter um ano um pouco abaixo. E esse ano um pouco abaixo por enquanto, 4º no Brasileiro, semifinal de Libertadores, e ainda ganhou o Paulista, ganhou a Supercopa. Nem na época da Parmalat ganhava título todo ano. É uma loucura isso aqui. Os caras ganharam Libertadores 2 vezes, ganharam o Brasileiro, ganharam Supercopa, Recopa, Paulista, ganharam a Copa do Brasil, ganharam tudo. Tudo bem, tem um ano que não ganhou, ok. Esse ano as coisas não deram muito certo, beleza. Vamos embora, vamos pro próximo. Acho que é muito barulho por pouca coisa. Não, e no Palmeiras não aconteceu o que aconteceu no Flamengo, né, Bruno? Porque no Flamengo foi falta de vergonha na cara. A gente sempre fala isso aqui. O Flamengo não quis jogar. Era ridículo. Você vê Flamengo e América Mineiro do jeito que foi, Flamengo e Cuiabá do jeito que foi, Flamengo e Olímpia, jogo eliminatório de Libertadores do jeito que foi ridículo. O Fla-Flu, o segundo jogo do Fla-Flu, de 4, foi ridículo. A semifinal pro Al-Hilal foi ridículo. O Palmeiras não. O Palmeiras não foi falta de vergonha na cara, perdeu um jogo que jogou melhor contra o Boca Juniors. Aí foi e perdeu nos pênaltis. Sim. Tudo bem, o Boca jogou melhor lá também no primeiro tempo. Mas é o Boca Juniors, não foi eliminado pelo Olímpia, como foi o Flamengo, aquela vergonha, e foi jogando, foi correndo atrás, foi tendo sangue nos olhos. É frustrante a temporada? É, mas não é vergonhosa. Eu acho que essa foi a grande diferença da campanha do Flamengo nessa temporada e do Palmeiras. Os dois foram frustrantes. Agora, o Flamengo foi vergonhoso, porque não tiveram vergonha na cara e não ganhou nada. O Palmeiras ainda ganhou a Supercopa e o Paulista, né, Vamp? E o modo como é que é, né? Por exemplo, assim, eu sempre falo assim, que tudo parece muito fácil, o Real Madrid é o time que tem mais dinheiro no mundo, mas perde para um que tem menos. E um que tem menos é assim, tipo um City, tipo um Barcelona. O Palmeiras, ele é eliminado pelo um arquival. Tudo bem, não está bem agora financeiramente, mas na Copa do Brasil, pelo São Paulo. O Palmeiras sai da Libertadores jogando por um time que pode ter, se ganhar a Libertadores, fica com o maior número de títulos, igualando ao rival lá, o Independente, que é o Boca Juniors. Aí é duro quando você é eliminado por um CRB, você é eliminado por um Asa, que já aconteceu na Copa do Brasil. O São Paulo não pode ter o dinheiro que o Palmeiras tem, mas tem a camisa. Na hora lá, 11 contra 11, tem técnico bom, que é o Dorival, técnico que foi campeão da temporada passada da Libertadores e da própria Copa do Brasil. Não tá ali pegando qualquer um. Senta ali, é o São Paulo, não tem camisa, bota qualquer um para jogar. O São Paulo com jogadores importantes, né? Lucas, próprio Rafinha, jogadores que já ganharam o título, Arboleda, meu zagueiro. Vários jogadores, então não foi para qualquer um. E o Boca, eliminado pelo Boca, nos pênaltis. Teve a chance, bombardeou o segundo tempo. Teve chance. Dos 180 minutos, jogou só o segundo tempo, bem aqui em São Paulo. Foi para os pênaltis.
Nos pênaltis, poderia ter... Teve a vantagem, porque quem sai batendo é o Cavani. Cavani bate primeiro e perde. Sim. E aí foi eliminado pelo Boca. Tem até aquele meme, né? Que até eu falei aqui, quando eu vi como é que tem agora corte, né? Os cortes da pessoa. Que o cara faz a pergunta pro Abel e tem o corte que o Abel falou, cara, quantos títulos tem o Palmeiras? 3 e o Boca, 6 aí. Então eu não peguei a entrevista toda, peguei o corte. Não foi eliminado pelo qualquer. O que me surpreende muito é no Campeonato Nacional, tá 12 pontos do Botafogo. Aí sim, aí é ponto demais. Como em outras oportunidades, o Palmeiras, por exemplo, perdeu o título brasileiro pro Flamengo, ficando a 20, 18 pontos. Aquele título do Atlético Mineiro ficou 18 pontos. Aí é ponto demais. Você vai ver um Real Madrid, um Bayern de Munique, um Paris Saint-Germain perdendo o título, mas a 3, 4, 5 pontos. Na própria Liga Inglesa. Pô, aí é demais. É 12 pontos do Botafogo. Em outras oportunidades, 18. Aí é diferente. Aí não é mata-mata. Você tem plantel para isso. Não é para ficar tanto ponto atrás, não. Tá em aberto, tem 30 pontos, mas 12 pontos atrás do Botafogo é muito ponto. Ô, Wander, falando dessa crise, né, no Palmeiras, o clima segue em ebulição. Nessa segunda-feira, né, ontem, o Conselho Deliberativo do Palmeiras se reuniu na sede social do clube. Em reunião que, antes do seu início, foi marcada por esse protesto que a gente está falando aqui, da organizada, contra a presidente Leila Pereira. Existe uma série de reclamações por falta de transparência nessa gestão da Leila. Na reunião, membros da oposição pediram a palavra e tiveram 5 minutos cada um para discursar. Dividiram pontos para rebater a presidente Leila Pereira. Os assuntos abordados pelos opositores foram relacionados ao conflito de interesses entre clube e as empresas da dirigente, finanças do Palmeiras, preço dos ingressos e também sobre a repercussão da entrevista coletiva, muito criticada da presidente no dia 11 de outubro. Em vez da Leila fazer um pronunciamento, ela esperou para realizar após os questionamentos, assim poderia rebatê-los enquanto discursava. Leila reconheceu que o Palmeiras hoje vive uma turbulência, assim como também admitiu erros em contratações e se mostrou aberta a aprender com isso. Ao falar sobre a fatídica entrevista, a presidente afirmou que já reviu a conversa com os jornalistas e que não identificou algo que pudesse ter desrespeitado o clube. Segundo a dirigente, a declaração sobre um possível rebaixamento do Palmeiras em caso de saída da atual presidente foi deturpada. Durante a reunião dessa segunda-feira, ela argumentou que a fala fazia referência a uma mudança de linha de trabalho. Assim como na coletiva, Leila repetiu o discurso em relação à permanência de Anderson Barros para 2024. Voltou a citar o Código de Ética da CBF para falar de um suposto conflito de interesses citado pela oposição e citou que a aeronave, né, que o seu avião, tão criticado, é para a utilização do elenco profissional, sem tirar um dinheiro de dentro do clube. Por fim, no seu discurso, Leila Pereira pediu que a atual gestão não fosse destruída e que era necessário dar continuidade ao trabalho vitorioso construído nos últimos anos. Ou seja, é uma guerra declarada no Palmeiras, aproveitada pela oposição, já que está vendo que a maior organizada do clube está em guerra com o atual presidente. Bom, Asmar, eu acho que essa rota de colisão vai prosseguir. Não sei até quando, eu acho que seguramente até o final do campeonato, até o final da temporada. A principal torcida organizada contra a atual gestão do Palmeiras, né? Isso, e tem até, digamos assim, outras torcidas que estão indo na mesma linha da Mancha. Né? Esse quadro vai mudar. Com relação à participação dela no Conselho, eu entendi que veio a presidente Leila Pereira nessa participação, digamos assim, mais conciliadora. Foi um discurso mais conciliador, né? Não foi para confrontar, entrar de peito aberto para disputar com a oposição ou com a Mancha aquele momento de poder. Eu acho que ela tentou explicações e num tom conciliador.
Acho que foi isso que aconteceu lá pelas informações que eu recebi. Você disse ingressos, relacionamento e reforços. São os 3 pontos que você abordou aí, Asmar. Primeiro, dos ingressos. Eu entendo que não dá, ela já explicou, para fazer ingressos mais baratos, ou pelo menos na quantidade que os torcedores organizados alegam que o estádio deveria ter. Aí é uma questão de números, de interesse. O Palmeiras sempre leva um grande público lá, tem um estádio bom, importante, e imagino que tenha entendido a presidente Leila Pereira que este é o preço mais razoável. Os torcedores entendem que deveria ter uma parte do estádio cobrando mais barato. Isso vai se arrastar por algum tempo, não sei se ela vai recuar ou não, vai ver os números. Isso daí é uma briga entre os torcedores. Com relação a relacionamento, o que eu entendo aí? Eles querem um relacionamento mais próximo, mas na verdade, muitas coisas, esses torcedores querem mandar, como se fossem integrantes da diretoria executiva de um clube. Isso vale para o Palmeiras e vale para outros clubes com a força que as organizadas dizem ter. Então, uma coisa é ter um relacionamento de ouvir. Eu quero ouvir o que vocês têm para falar. Outra, não basta ouvir. Eles querem que a direção ouça, mas querem que a direção siga aquilo que eles estão propondo. Não é assim que funciona. Existe uma diretoria executiva. Ela pode ser criticada por errar e talvez elogiada por acertos que faz. É isso. Eu acho que eles querem atuar como dirigentes e não são dirigentes de uma agremiação. Isso vale para o Palmeiras e para todos os outros. Reforços. Eu tenho dito aqui que pior do que não contratar é contratar errado. Eu não acho que o Palmeiras passou uma fase que tinha obsessão para contratar. As coisas estavam caminhando bem, estavam dando certo. Poderia contratar um ou outro, mas não adianta contratar um Nogueirinha. Tem que tratar alguém que chega hoje e entra como titular amanhã, ou briga para valer pela posição. Esse é o discurso do Palmeiras. Fora isso, saiu, vamos contratar, sair assinando o cheque. Eu acho que não é essa a postura. Eu faço restrições à presidente do Palmeiras. Acho que em alguns momentos ela tem declarações, digamos, arrogantes, prepotentes. Ela não pensa muito para fazer algum tipo de avaliação. Isso que ela fez, revendo a entrevista que ela deu, eu acho que é perfeito. O que eu falei de errado aí? Onde eu avancei o sinal? Ela pode ter feito isso. Eu acho que naquele momento em que ela fez algumas comparações, ela minimizou um pouco a história do Palmeiras. Então, aquilo provocou reação daqueles que conhecem profundamente a história de uma agremiação rica, que é o caso do Palmeiras. Essa disputa vai... Mas eu acho que mais do que machucar, aproveitaram o deslize dela. E cresceu a oposição. Não se machuca. E cresceu a oposição. Você recua um pouquinho, eram 27 conselheiros. Ontem, pelo que eu fiquei sabendo, 63 conselheiros assinaram uma lista aí contra ela, contra a falta de transparência. E com relação à transparência, eu acho que ela tem realmente essa obrigação. Porque o fato dela ser presidente da empresa que patrocina o Palmeiras e ser presidente do clube, isso faz com que tenha que ser uma gestão extremamente transparente. Números conhecidos, acordos conhecidos, contratos conhecidos, início de contrato, final de contrato. Quanto mais transparência ela tiver junto ao conselho, não precisa sair na rua e entregar papel para todo mundo, mas o conselho tem que ser muito bem informado. Olha, pagamos tanto, gastamos tanto, esse contrato eu fiz por tanto porque não apareceu ninguém para pagar mais, a próxima licitação será em tal mês, vamos abrir a licitação para vários interessados se quiserem ser patrocinadores master do Palmeiras. Eu acho que a transparência é fundamental. E aí, quem quiser procurar pelo em ovo, é uma outra conversa. Ela tem como resposta, eu estou sendo transparente, estão inventando aí uma turbulência que não deve existir.